A hipomobilidade pode ser uma adaptação secundária. Então, olha só, para a gente entender que a hipomobilidade pode ser uma adaptação secundária, e aí a gente tem que entender uma coisa da fisiologia, que chama-se homeostase. Olha que coisa interessante, né? Assunto interessante. Pô, eu estou falando de mecânica. Hipo e hiper são mecânicas. São atitudes mecânicas. A articulação ou mexe muito ou mexe pouco. Nós vamos pegar a chave, ó, e destrancar, sair da caixa. Começar a pensar de uma outra maneira. A primeira coisa que a gente tem que saber é que existe uma coisa chamada homeostase. São reações fisiológicas para o equilíbrio do corpo. Geralmente, essas reações fisiológicas, ela é realizada pelo sistema visceral, comandado pelo sistema nervoso autônomo. Olha que interessante. Nós saímos, né, de uma visão mecânica, puramente mecânica, e abrimos para ver reações fisiológicas. Os órgãos viscerais são eles que mantêm a homeostase. O nosso próprio corpo, de uma maneira inconsciente, ele vai tentar proteger esses órgãos vitais, esses órgãos que fazem a manutenção da minha homeostase. Então, didaticamente, né, dentro da anatomia, dentro da fisiologia, dentro da neurofisiologia, nós podemos dividir em dois grupos, chamados órgãos vitais e órgãos não vitais. Então, o que é um órgão vital? É aquele que, se faltar para você, você pode ir a óbito. Coração, tirar seu coração, você vai a óbito. Tirar os seus 2 rins, você vai a óbito. Órgãos não vitais é aquele que você pode viver, sobreviver sem ele. São as amputações, tudo isso. Então, pensa bem, se eu quero manter a minha homeostase, e essa homeostase é tanto a movimentação das vísceras quanto as suas funções fisiológicas, logicamente que o corpo vai dar uma preferência, logicamente, para os órgãos vitais. Olha que interessante. Se eu tiver algum problema respiratório, vamos voltar lá na torácica, tá certo? Vamos voltar? Aquele slidezinho lá na torácica. Se eu tiver problema respiratório, se eu tiver um problema cardíaco, fica mais fácil esse órgão continuar trabalhando, continuar fazendo a respiração. Eu fazendo na região torácica uma cifose ou uma retificação. Se eu tiver um problema a nível das vísceras torácicas, se eu tiver um problema a nível das vísceras torácicas, fica mais fácil eu fazer uma inclinação para frente, para que o órgão continue o seu trabalho. Mesmo com dificuldade, eu estou tentando facilitar a vida dele. Tá? Muito mais fácil você fazer uma inclinação. E aí o que foi que eu gerei? Gerei uma proteção dos meus órgãos vitais. Então existe um mapa, né? Existe um mapa desses órgãos vitais causando uma hipomobilidade a nível da coluna vertebral. Então o que acontece? Pulmão. Geralmente os suspensórios pleurais, eles vão estar localizados na coluna cervical. Então qualquer problema que eu tiver de respirar, de dificuldade respiratória, eu vou fazer uma inclinação anterior. E com isso eu posso fazer uma diminuição da mobilidade da minha coluna cervical. Então coloca aí, problemas respiratórios, coluna cervical e início da torácica. Se eu tenho um problema cardíaco e o meu coração continue trabalhando sem fazer muito esforço, então eu inclino. Então coluna torácica muito relacionado com problemas cardíacos. E não esqueçam de um músculo muito importante, se ele tiver em espasmo, ele vai ir em direção ao seu tendão central, que é o diafragma. Então, o diafragma,
Ele pode também fazer uma hipomobilidade torácica e lombar, por causa dos seus pilares. Então, vocês estão vendo que os órgãos internos, eles naturalmente, para manter a homeostase, eles vão se proteger. Então, quem ele vai puxar? Aonde tem as inserções no sistema músculo-esquelético, que é uma estrutura não vital. As adaptações secundárias, elas vão ser realizadas exatamente num sistema não vital. E aí, algumas adaptações podem ser decorrentes da manutenção da homeostase. Agora, vamos lá relacionar esse sistema visceral especificamente com o tema da nossa aula, que seria mapeando a dor ciática. Então, você já sabe, mexeu na lombar, mexeu no sacro, deu uma hipomobilidade, o deslizamento do nervo saindo da medula e passando pelo forame vai ficar prejudicado. E aí o que acontece? Toda vez que eu for fazer um movimento, eu tenho que ter uma plasticidade desse nervo. Esse nervo tem que acompanhar todos os movimentos. Se ele está preso no seu início, quando eu puxo, eu começo a fazer uma irritação a nível proximal. E aí, decorrente disso aí, toda essa cadeia neural pode ser afetada. Da mesma maneira que eu fiz o relacionamento da localização visceral com o segmento vertebral, nós vamos agora especificamente fazer o relacionamento das estruturas viscerais exatamente com a coluna lombosacra. Na região lombar, eu tenho a raiz do mesentério que sustenta as alças intestinais. E vocês estão observando aí que ela vai fazer essa sustentação exatamente na região lombar. E aí, logicamente, que L4, L5 estão nessa área. E se eu tiver um problema intestinal, aquele intestino preso que não funciona, o que ele vai fazer? Ele vai tentar diminuir esses movimentos do peristaltismo. Então eu vou tracionar essa lombar para que eu possa me movimentar com mais facilidade. E toda vida que você tem uma hipomobilidade, o deslizamento do nervo, que é uma das propriedades mecânicas do nervo, vai ficar comprometida. Então, sempre que o teu paciente chegar com problema na lombar, é interessante que na tua avaliação você inclua também a função intestinal desse paciente, com perguntas clínicas, né? Como é o processo digestivo dele, se o intestino dele funciona bem. Então, olha só, adaptações secundárias da lombar, dores na coluna lombar, podem ser decorrentes do mau funcionamento do intestino. O intestino está procurando uma posição onde ele consiga fazer a sua homeostase. Intestino relacionado com a lombar. Vamos lá, o sacro. Agora, olha que interessante, ó. Eu tenho duas extremidades. Uma na frente, que é o pubis, e uma atrás, que é o sacro. E lembra que o sacro, né, ele participa das raízes nervosas do nervo ciático. Se esse sacro não tem mobilidade, o que acontece? Ele vai segurar essas raízes nervosas. Então, quando eu for fazer o movimento, esse nervo vai se estressar. Atentem para esse slide, para esse ligamento que liga o pubis ao sacro. E para ligar o pubis ao sacro, ele passa pela bexiga, passa pelo útero, pegar também a parte do reto. Você vai ter aí todas essas estruturas viscerais localizadas entre esses dois ossos. Sempre que tem uma disfunção de uma víscera, ela tenta se proteger. E como é que ela se protege? Fazendo uma retração, diminuindo a sua mobilidade. E aí o que ela pode fazer? Interessante para a gente,
ela pode dar uma adaptação secundária do sacro. Dependendo, ela pode fazer um sacro em anterioridade ou um sacro em posterioridade. E aí, logicamente, vai mudar a mecânica da lombosacra, porque sacro e lombar estão intimamente ligados. Sempre que você tem a região aonde o nervo tem que deslizar, fazendo uma diminuição de sua mobilidade, ela vai prejudicar a complacência do deslizamento do nervo. Então, nesse caso aí, né, a nível do sacro, se você encontrar um sacro, ou um sacro posteriorizado, ou um sacro anteriorizado, certo? Isso pode ser decorrente de problemas viscerais, porque o paciente ele vai te procurar com a dor do sistema músculo-esquelético, que está dentro de quê? Dos órgãos não vitais. Mas hoje, se você quer se destacar, você tem que dizer assim, eu vou tratar o órgão não vital, mas eu tenho que saber se essa dor geralmente cronifica. Por isso que eu falo, dor crônica é um caso mal resolvido. Está com dor há 3 meses e você está olhando só para o sistema músculo-esquelético. Tem que ter o conhecimento também dos órgãos vitais, do sistema visceral. E da mesma maneira que o músculo é comandado pelo sistema nervoso somático, nós temos que conhecer quem comanda também as vísceras, porque aí você pode ter um desequilíbrio funcional do sistema nervoso autônomo. E hoje, através de técnicas específicas, nós podemos regular o sistema nervoso autônomo. E dentro desse sistema nervoso autônomo tem um nervo muito importante, que é o nervo vago, que é o grande representante visceral do sistema parasimpático. Um aumento da atuação do simpático geralmente leva a uma manutenção da dor. Então, quem causa uma dor, uma manutenção de dor crônica, é o sistema simpático. Eu falo sempre que de simpático ele tem só o nome. Por isso que o outro chama-se parasimpático. Para de causar dor. E como nós temos o grande representante do sistema nervoso parasimpático, que é o nervo vago, que ele atravessa a região cervical, a região torácica, a região abdominal e, olha bem, vai até o colo transverso. Depois vem os nervos que vêm do sacro. Então, olha que interessante, né? Se o sacro está com a disfunção, ele pode prejudicar agora não só o nervo ciático, mas pode prejudicar também a inervação parasimpática dos nervos sacrais, que vão fazer a inervação do intestino e dos órgãos pélvicos. E aí, se não tem um órgão pélvico funcionando, ele vai se retrair. Olha como agora a gente tem que relacionar todos os sistemas e não só o sistema músculo-esquelético.